Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao Conexão Política, seu canal de análise e debate sobre os maiores acontecimentos políticos do Brasil e do mundo. Nesse vídeo, vamos falar sobre um assunto que está gerando polêmica: o ministro Moraes e as acusações de que ele estaria envolvido em um suposto esquema para fraudar as eleições de 2026. Será que isso é verdade ou apenas mais um boato? Fique com a gente para entender. Mas antes, veja a indignação do senhor Gaspar sobre a situação da rachadinha envolvendo o deputado Janones. Rapaz, mas eu fico olhando aqui, senhor, o comportamento desse STF, esse povo é canalha e imundo, viu? Nossa senhora, olha só aqui. Deputado André Janones, então, só para dizer para o senhor que esse acordo de não persecução penal implica por parte do senhor o reconhecimento dos fatos, né, que estão descritos aqui no acordo. Eu gostaria só de confirmar com o senhor que o senhor aderiu voluntariamente a esse acordo, teve a oportunidade de, nesse acordo, participar em participação com a defesa técnica do senhor. Tive participação através da minha defesa técnica na elaboração do acordo e estou celebrando o mesmo de livre, espontânea vontade, sem nenhum tipo de pressão, coação, enfim, tudo conforme dita o ordenamento jurídico. Perfeito. O senhor também deve ter sido informado, mas só para confirmar que o senhor, claro, tinha direito ao silêncio, sem qualquer prejuízo que pudesse decorrer dessa prerrogativa. Fui informado de todos os meus direitos, sim. Tá bem. Então, os fatos dizem respeito, né, a ocorrências aqui que no ano de 2019 o senhor teria solicitado um cartão de crédito adicional em nome de alguns assessores parlamentares. Não vou ler os fatos, mas estão descritos aqui na petição do Ministério Público, que foi juntada em 6 de maio. Para não ficar muito longo, isso aqui é o acordo do Janones. É a justiça brasileira validando o crime. É um ladrão confessando que fez a rachadinha, por isso que o juiz aí, o promotor, não sei, falou que não ia ler os fatos. Os fatos é isso. Ele roubou, entendeu? Usou lá a rachadinha para poder ter o enriquecimento ilícito. Engraçado é que ele está devolvendo 131 mil. Quantas vezes ele fez isso? Qual foi o valor? Então estipularam um valor de 131 mil. Isso aí, ó, é a delação dele. Ele está falando sem coação. Sem coação é porque o Xandão coage. O Xandão ameaça, entendeu? Por isso que ele está falando sem coação. Ele foi de livre e espontânea vontade dizer que ele roubou e que está devolvendo. Aí, sabe, a justiça, a imoral e indecente justiça brasileira valida o crime. Ele devolve 131 mil reais, aí ele tá livre de tudo, continua sendo deputado, por quê? Porque tá na base do PT. Aí o Alexandre de Moraes não faz nada, não caça o cara, igual ele caçou o Daniel por causa de opinião, aí é roubo. O cara é ladrão, ele tá roubando, tá devolvendo o que roubou. E aí o Xandão quer julgar o nosso presidente da República, entendeu? Ele não tem fatos. Criaram durante o período de 4 anos inúmeros fatos, como fogo na Amazônia, colocou lá também a respeito das vacinas, corrupção de vacina que não foi compra, incomodou a baleia foi lá e prestou queixa do Bolsonaro, todo dia uma narrativa diferente, cartão de vacina, sabe? E agora o que acontece? O Fux vai lá e homologa o acordo dele, validou a rachadinha no Brasil. Esse é o Supremo Tribunal brasileiro, o Supremo Tribunal do crime. Se nós tivéssemos aqui homens de caráter na direção dessas Forças Armadas, na presidência do Senado e da Câmara, já tinha destituído todos os ministros do STF, porque isso aí é uma facção criminosa. Eles estão reunindo aí em jantar, junto com o picolé de chuchu, ladrão de merenda, com mais 8 ministros da Suprema Corte, para saber o que faz. A perseguição em cima do Bolsonaro e da família do Bolsonaro, ela é sistemática. Entendeu? É tanto que o Alexandre de Moraes pediu a PGR para analisar a prisão do passaporte do Eduardo Bolsonaro, igual eles fizeram lá com o nosso presidente Bolsonaro, entendeu? É tudo arquitetado. O partido entra,
E o Tribunal do Crime aceita a denúncia, entendeu? Aí depois que o Eduardo Bolsonaro deu uma rasteira e ficou nos Estados Unidos, porque lá o estrago vai ser maior, ele pode passar as imoralidades que estão acontecendo aqui, com 2 horas que ele publicou o vídeo, o Xandão foi lá e arquivou o processo, entendeu? Contra a gente da direita, todo dia eles estão prendendo um e denunciando uma pessoa através de crime que não existe. Esse Supremo Tribunal do Crime, ele está a favor do crime, porque ele solta criminosos, traficantes, vagabundos e prende cidadão trabalhador de bem, entendeu? Por isso é que a Lava Jato acabou. A Lava Jato estava chegando em quem? Segundo está nas redes sociais, estava chegando os corruptos do STF. Mas nós não temos presidente da Câmara, não tem presidente do Senado, não tem a maioria para destituir esses caras. Não é só Alexandre de Moraes, não, entendeu? Os 9 ministros têm que ser destituídos, certo? Porque são criminosos, estão reunindo, é um complô, para não falar facção. Qualquer coisa se reúne com o Lula ladrão, faz jantar, se reúne com o vice-presidente, reúne com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, lá eles emprenham a cabeça deles e rapidinho estão contra o cidadão de bem, que somos nós que votamos e pagamos o salário dessas pessoas, entendeu? E aí não quer que você venha aqui no Zap falar, não quer que você vá no Kawaii, nem no TikTok, entendeu? É atentado à democracia. Atentado à democracia é tirar um ladrão da cadeia e colocar ele na presidência da República através de fraude nas urnas. O Brasil hoje está sendo dirigido por uma facção criminosa e o chefe dela é esse STF. STC, Supremo Tribunal do Crime. Eles é que estão mandando. O Lula ladrão é só um fantoche. Continua ladrão e vagabundo. O deputado Eduardo Bolsonaro também fez menção à conduta do ministro de Moraes. Ouça com atenção. É que o Alexandre de Moraes, né, já está sem qualquer tipo de limite. Ele está invadindo a jurisdição norte-americana. Ele, por exemplo, comprou uma briga pessoal com o presidente Trump quando ele exige, né, que a Truth Social, que é a rede social da qual o dono, no final das contas, é o presidente Trump, e também a Rumble, né, do senhor Chris Pavlovski, quando eles impedem que elas venham com liberdade ao Brasil, você está interferindo no direito norte-americano. Quando o Alexandre de Moraes manda prender uma cidadã americana por conta de tweets que ela deu a partir do território dos Estados Unidos, ele está invadindo a jurisdição norte-americana. E foi esse mesmo tipo de coisa, né, esse mesmo tipo de fato que levou a ser sancionado o procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan. Não somente ele, mas como também todos os investigadores que quiseram prender o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Então, o caso do Alexandre de Moraes, ele se enquadra perfeitamente neste quadro do procurador do Tribunal Penal Internacional. O que a gente busca aqui não é uma vingança, a gente busca um resgate das liberdades. E além disso, se quiserem colocar também, além desse argumento jurídico, um conteúdo político, vocês podem pegar o discurso do vice-presidente norte-americano, J.D. Vance, né, mês passado em Munique, na Alemanha, onde ele basicamente manda o recado de que não aceitará a censura. Os Estados Unidos vai trabalhar para que os outros países compartilhem, né, dos mesmos ideais de liberdade, que é a tradição norte-americana. Os Estados Unidos é conhecido por exportar, né, liberdade, democracia, é o lar de vários exilados cubanos, venezuelanos, iranianos, e assim eles pretendem permanecer. Só não foi assim nos últimos 4 anos, durante o governo Biden, onde eles exportaram censura e doutrinação ideológica, principalmente através da USAID, da NED e da Atlantic Council, fazendo uso, inclusive, de dinheiro do pagador de impostos americano. Então, deputado, mas na verdade era isso que eu queria entender, qual a limitação do ponto de vista de ação institucional dos Estados Unidos. Evidentemente que do ponto de vista político há uma série de iniciativas que podem, né, ser feitas, articuladas. O senhor tem essa penetração junto a lideranças da direita aí nos Estados Unidos, porém, eu queria entender do ponto de vista institucional, quais seriam, de fato, as prerrogativas dos Estados Unidos para atingir as instituições aqui no Brasil, evidentemente, a economia, por exemplo, as relações comerciais e diplomáticas? Olha, com relação às relações comerciais e diplomáticas, o Donald Trump está aplicando a reciprocidade, né? É notório que os Estados Unidos, né, ao entrar em produtos estrangeiros em solo americano, eles têm uma tarifa muito menor do que quando ocorre o contrário. Se a gente pegar, por exemplo, o Brasil, um produto americano que entra no Brasil paga muito mais imposto do que um produto brasileiro entrando nos Estados Unidos. Então, na questão tarifária, né, na questão comercial, ele está falando basicamente em corrigir esse tipo de situação. E mais uma vez, no caso de soberania, os Estados Unidos têm a soberania dele.
Quem é Alexandre de Moraes para mandar prender uma americana? Quem é Alexandre de Moraes para chutar uma empresa como a X e congelar os ativos da Starlink, sendo que o Elon Musk nem é dono da Starlink, ele tem um pouco mais do que 40% das ações da empresa. Então o Alexandre de Moraes está abusando e desrespeitando a soberania americana, né? Eu acho que o Trump, ele não é um presidente que veio para ser um presidente morno. Ele veio, e eu falei lá no passado, se o Alexandre de Moraes expulsar empresas americanas do Brasil, com o Trump, isso daí vai ser visto, né, como uma atitude de guerra comercial. Porque o que vai chegar aqui fora não é o Alexandre de Moraes, é o Brasil. Inclusive, já muito você percebe, né, o governo Lula trabalhando, né, jogando casado com o Alexandre de Moraes, e o governo Lula também não para de criticar o Trump. Então, os ingredientes, né, com precedentes de sanções anteriores, eles estão todos na mesa. Falta uma decisão política e o nosso trabalho aqui é levar ao conhecimento dos Estados Unidos, né, essas atrocidades que estão acontecendo no Brasil, inclusive contra, né, ferindo os interesses norte-americanos. Veja agora, deputados americanos fazem denúncias em relação a de Moraes. Eles enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os deputados republicanos Rich McCormick e Maria Elvira Salazar enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também ao secretário de Estado, Marco Rubio, em que pedem que o governo dos Estados Unidos puna o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com sanções como a proibição de visto e também o bloqueio de bens. Nesse documento, McCormick e Salazar afirmam que Moraes transformou o nosso judiciário brasileiro em uma arma para esmagar a oposição e estaria ainda fraudando as eleições de 2026 antes mesmo de um único voto ser depositado nas urnas. Os congressistas alegam que o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado seria afastar o principal candidato para a eleição do ano que vem por meio de uma guerra judicial. É esse o conceito que eles utilizam. Para eles, a situação no Brasil seria comparável à de Trump, que enfrenta vários processos judiciais nos Estados Unidos. E Moraes estaria protegendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. McCormick e Salazar ainda afirmam que Moraes representa uma ameaça não apenas aqui para o Brasil, mas também para os Estados Unidos. Eles citam, por exemplo, as decisões do ministro em relação às empresas norte-americanas, como a imposição de multas ao X, a proibição do Rumble no Brasil e a exigência de informações sobre usuários de dissidentes políticos que buscam refúgio nos Estados Unidos. Essa carta também faz referência a um processo judicial da Trump Media, empresa ligada ao ex-presidente norte-americano, contra decisões de Moraes, no caso o atual presidente. Eles pedem que o governo Trump use uma legislação que permite sanções contra pessoas acusadas de violações de direitos humanos. Entre as acusações sugeridas estão os pedidos, né, proibição de vistos, bloqueios de bens e também penalidades econômicas contra Moraes e seus facilitadores. Seriam essas as sanções cobradas pelos deputados norte-americanos do Partido Republicano. Nesse documento que você acabou de acompanhar aí na sua tela, eles argumentam ainda que medidas semelhantes já foram aplicadas pela Casa Branca ao Tribunal Penal Internacional e que o caso brasileiro justificaria sim uma ação semelhante. McCormick comunicou o envio da carta, a sua posição, em uma publicação no X. Ele afirmou que a ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos é, na verdade, um reflexo da deteriorização alarmante da democracia do maior país da América do Sul, se referindo ao Brasil. O representante norte-americano também incitou outros integrantes do Congresso e do Senado dos Estados Unidos a assinarem essa carta em defesa do que chamou de liberdade no Brasil. E sobre esse assunto, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro se manifestou, reagiu à ação desses parlamentares. A gente vai acompanhar agora, já, mais informações e análises. Notícia de última hora, parlamentares americanos pediram ao presidente Trump sanções Magnitsky contra Alexandre de Moraes, e citam um caso do exílio.
a matéria aqui no Metrópolis, dando conta de que deputados dos Estados Unidos pedem a Trump que puna Moraes considera a lei. A carta, assinada pelos parlamentares, afirma que Alexandre de Moraes é um problema não apenas para o Brasil, mas uma ameaça crescente para os Estados Unidos. E solicita proibições imediatas de visto e penalidades econômicas. A matéria ainda relembra que a iniciativa já havia sido cogitada por Elon Musk, que despacha com Trump na Casa Branca, e agora conta com o apoio público de parlamentares republicanos. A punição seria um passo além da perda do visto. É o que eu estou falando. Só perder o visto vai ficar muito barato. O que tudo encaminha, tudo que é convergindo para que algo muito mais sério venha a ser feito contra o Alexandre de Moraes em virtude das violações de direitos humanos. No caso de prisão, mas também tem muita interferência dentro dos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes ordenou a prisão de uma pessoa, uma cidadã americana, a partir de tweets que ela estava dando dentro do território dos Estados Unidos. Ele comprou briga com empresas americanas, X, Rumble, Truth Social, dentre outras, e isso daí está se acumulando. Não vai demorar muito, Alexandre de Moraes vai ter sanções decretadas, pode anotar. E você, acredita que de Moraes possa estar envolvido em fraudar as eleições de 2026? O mais importante, pessoal, é que continuemos acompanhando os fatos e buscando a verdade, sem cairmos em boatos ou narrativas possivelmente manipuladas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo importante sobre o cenário político do Brasil. Até a próxima, pessoal!